Há milhares de professores inscritos nos centros de emprego. Isto não acontece por causa da diminuição do número de crianças. A responsabilidade é do governo, que toma medidas que provocam desemprego. São as políticas do governo que promovem o desemprego. Cada desempregado a mais é mais um passo para a catástrofe. O empobrecimento dos currículos, o aumento do número de alunos por turma e os mega-agrupamentos reduzem a qualidade da educação. A decisão do governo de acabar com projetos e programas de combate ao abandono e insucessos escolares prejudicam o funcionamento das escolas. É urgente impedir a destruição da escola pública. Eu penso que no imediato, e não apenas junto do Ministério da Educação, mas também junto dos próprios grupos parlamentares, uma vez que a Assembleia da República não pode colocar-se de fora deste problema que está a criar. É um problema social, é um drama para cada um, mas é também um problema da escola. A escola precisa destes professores. É um problema da qualidade do ensino. E, portanto, aquilo que nós iremos fazer de imediato é, em primeiro lugar, exigir que os professores sejam imediatamente colocados. Aliás, foi o próprio Ministério da Educação que afirmou, o Sr. Ministro, que tinha lá mais de 6.000 lugares ou vagas ainda por preencher. Portanto, entendemos que as colocações devem ser já e que todos os efeitos devem ser reportados a 1 de setembro. Ou seja, não basta dizer vamos contar o tempo de serviço a 1 de setembro. É preciso que fique claro que este é um contrato que, seguido ao anterior, não tem qualquer tipo de interrupção. É preciso que os efeitos salariais reportem também a 1 de setembro. Portanto, não basta dizer vamos contar, porque em tempos que houve, a legislação previa que a contagem do tempo de serviço fosse a 1 de setembro, mesmo que o professor fosse colocado, por exemplo, a 30 de dezembro. Portanto, a questão da contagem do tempo de serviço é importante, não é única. Depois, é preciso também, e já noutro domínio, garantir que estes professores vão receber a compensação por caducidade. Eu recordo que estão aqui professores que há muitos anos que estão contratados, que nunca meteram os seus papéis para receberem a compensação, porque iam tendo um contrato que se iniciava no dia a seguir ao término do anterior e, portanto, a compensação deve prever todo esse tempo de contratação do professor, e deve prever que antes de 1 de janeiro deste ano, portanto até 31 de dezembro do ano passado, o valor a pagar era diferente, era superior ao de agora e, portanto, deve ser respeitada a legislação em cada período em que esteve em vigor. Por fim, tem a ver também com a prova de ingresso na profissão. Nós estamos a falar de professores que têm 10, 15, 20 anos de serviço, 5, 6, que foram avaliados com bom, com muito bom, com excelente, tiveram observação de aulas, tiveram renovações sucessivas de contrato, precisamente por reconhecer-se a qualidade do seu trabalho. E, portanto, nós temos aqui um grupo de professores que já há muito tempo que entrou na profissão. Eles não precisam de uma prova para ingressar numa profissão onde já ingressaram há muitos anos. E, portanto, é preciso que o Ministério da Educação reconheça o direito que estes professores conquistaram no dia 24 de junho de 2010, quando a legislação que então entrou em vigor veio dizer, estabeleceu, e aliás ainda está em vigor, que todos os professores contratados que tivessem já sido avaliados e que tivessem tido no mínimo a avaliação de bom, estão dispensados, obviamente, de uma prova que vai avaliá-los nas mesmas coisas em que essa avaliação incidiu. E, portanto, é preciso que esse regime de dispensas seja respeitado. Portanto, eu, sinceramente, às vezes ficamos com a ideia de que o Ministério da Educação se sente incomodado com as pessoas contratadas. Ou seja, tem recorrido a eles, são pessoas descartáveis, que ganham menos que os outros, precários, sempre disponíveis para serem postos na rua. Disponíveis não estão, mas o Ministério considera-os como tal, ou seja, no dia 31 de agosto de cada ano considera que, se não precisar deles, põe-nos fora, e tem vindo a fazer isso. Aliás, a redução é óbvia. De 17.000 professores contratados nesta altura do ano, em 2010, reduziu para 7.000 em 2012 e este ano é zero. Portanto, aquilo que o Ministério da Educação tem que fazer é respeitar estes professores e, portanto, tem que os colocar imediatamente, contar o seu tempo de serviço, pagar-lhes a compensação pela caducidade dos contratos anteriores e depois tem também de reconhecer que os conhecimentos e as capacidades destes professores estão mais do que validadas com a avaliação que têm tido e as renovações de contrato que têm também merecido e, portanto, estar a sujeitá-los a mais uma prova, ainda mais uma instabilidade destas no momento em que as pessoas estão desempregadas, não tem sentido nenhum. É um desrespeito. Os professores contratados são professores como os outros, não são persona não grata. Têm que ser respeitados como professores que são.
os problemas dos professores não se resumem às questões dos professores contratados. Eles hoje estão aqui muito presentes, porque é um dia em que todos os professores foram despedidos das escolas, os que eram contratados. Obviamente que é uma situação a que daremos uma atenção em particular. Foi um problema também o da contratação, que durante o mês de agosto nos trouxe para a rua e mesmo em reuniões com o Ministério da Educação, e portanto, digamos, é um problema muito forte, porque não estamos a falar só de instabilidade, estamos a falar de desemprego, que é uma coisa muito pior. Agora, o Secretariado da FENPROF vai reunir nos dias 5 e 6, portanto, esta semana, na quinta e na sexta, e evidentemente vamos aqui ver o que fazer, mas vamos fazer com os professores. A instabilidade que recai sobre os professores dos quadros, eu recordo que ainda há 2.200 que não foram colocados dos professores que tinham horário zero, não é? É enorme. As próprias condições de trabalho que hoje nas escolas têm os professores que estão colocados é muito grande, os horários agravaram-se, as condições de trabalho são piores, as turmas não se desdobram e, portanto, há aqui um conjunto de respostas que a escola não está a dar e depois o problema dos professores contratados. Naturalmente que isso só se resolve de uma maneira que é voltar à luta, voltar à rua e, sobretudo, eu diria que neste momento, acho que já ninguém duvida disso, há uma situação que nós não podemos continuar a fingir que não é importante para resolver os problemas do país. É que este Governo não tem condições para continuar. E mais, o Ministério da Educação e o Governo, de uma forma geral, estão a preparar um conjunto de medidas absolutamente negativas e de continuação daquilo que têm feito e que têm levado a que cada vez as pessoas tenham rendimentos inferiores e estejam mais no desemprego para depois das eleições. Até às eleições vão fingir que até são contra este desemprego e querem resolver o problema. Vão esperar que passe o dia 29 e a seguir vão anunciar mais e piores medidas do que aquelas que já temos. E, portanto, a nós todos professores e aos outros trabalhadores, mas no nosso caso professores, compete-nos de facto continuar a dar sequência a uma luta que já iniciámos o ano passado e que neste mês de setembro, dia 5 de outubro, Dia Mundial dos Professores, claro, vamos ter que ter uma presença forte na sociedade portuguesa nesse dia. O Secretariado da FENPROF vai naturalmente decidir o que fazer nesse período.